Salve, salve, galerinha! Como estão? Beleza? Bom no randão? Pessoal, vamos lá para mais uma aula aí do nosso capítulo 7. Eu quero fazer uma pequena colocação para vocês aqui, tá? Pessoal, vem acontecendo algumas coisas aí nos últimos dias e coincidiu certinho. Nós falamos lá do tipo de terrorismo na nova ordem mundial. Alguns movimentos que estão acontecendo em todo o planeta Terra, alguns países específicos, tá? É aquilo que nós já estudamos, referente principalmente à questão de terrorismo causados por grupos extremistas. Esses grupos podem ser tanto religiosos, como podem ser políticos, enfim, é uma série de fatores. O que eu quero dizer para vocês é que tudo isso que está acontecendo está relacionado diretamente ao nosso conteúdo, tá? O que nós estamos falando do capítulo 7 sobre novos conflitos, e o capítulo 8 que nós vamos entrar na aula de semana que vem. Porque agora eu quero fazer 2 comentários rápidos com vocês e essa aula vai ser sobre isso. Primeiro, nós vamos ver, tá? Capítulo 7, olhem aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina Bush ainda, que ficou muito vago na aula passada, e eu quero retomar um pouquinho com vocês para ficar bem esclarecido isso. E nós vamos fazer alguma resolução de umas 3, 4 atividades aí para a gente comentar alguma coisa referente a isso. São atividades do próprio final do capítulo 7 para vocês, lá da página 134. Mas vamos falar um pouquinho, então, primeiramente, sobre a doutrina Bush, tá? Nós vamos falar, então, sobre a doutrina Bush, como surgiu e tudo mais. Então, vamos lembrar primeiro o fator e os temas que nós estávamos trabalhando, que é principalmente relacionado à guerra ao terror, a própria doutrina Bush, tá? Pessoal, é o seguinte, quando nós falamos da guerra ao terror, esse conflito ele começou no dia 11 de setembro de 2001, com o atentado às Torres Gêmeas em New York, tá? O atentado ao World Trade Center. Pessoal, não sei se vocês repararam aqui, mas eu cortei o cabelo. Bonito. Lindo. Um espetáculo. Mas vamos lá, tá? Falávamos então sobre o World Trade Center, falávamos sobre the War of Terror, falávamos sobre Bush Doutrina, né? Então, no 11 de setembro de 2001, houve o atentado às Torres Gêmeas e ao Pentágono, que é o órgão de defesa dos Estados Unidos, o órgão de segurança e defesa dos Estados Unidos da América. Quando houve esse atentado, quando houve tudo mais, o presidente George Bush ficou sabendo, né? Eu vou trazer para vocês essas 2 setas e eu quero mostrar a imagem aqui ao lado. Essa imagem que vocês estão vendo aqui em cima, ele está em uma escola, tá? Com um grupo de alunos pequenos ali, né, fazendo uma visita e tudo mais, e ele ficou, bem nessa hora exatamente que ele ficou sabendo. Se vocês olharem o vídeo depois, procurarem, tiverem a curiosidade de procurar, a criança está falando normal, ele escuta, e a naturalidade dele é tão grande que quando acaba a informação, ele volta e ele volta a prestar atenção, acaba o que está acontecendo, e ele parte para resolver todas essas questões. O que eu quero dizer para vocês é que o doutrina Bush, ele pegou isso aí, ele pegou o fator do atentado às Torres Gêmeas no 11 de setembro e o atentado ao Pentágono e falou, a partir de agora não passarão. Os terroristas não passarão. Tá? Então é o que nós vamos ver agora um pouquinho mais detalhado o que foi a doutrina Bush. Porque nós vamos entender também que ele se aproveitou de alguns fatores para aprofundar ainda mais essa guerra ao terror. Então, guerra ao terror é relacionado diretamente à doutrina Bush. Tá? Então vamos lá. Primeiro fator que nós temos aqui nesse retângulo quadrado, sei lá o que está aparecendo aqui, são algumas informações. Então a doutrina Bush ela teve 2 objetivos. O primeiro objetivo foi uma guerra preventiva. Ou seja, para evitarmos futuros conflitos, para evitarmos futuros isso, futuro aquilo, que venham um ataque novamente, nós vamos retaliar antes que aconteça. Ou seja, primeiro nós atacamos, depois nós descobrimos se realmente eles iam nos atacar ou não. Então, primeira coisa, nós vamos fazer um eixo do mal. Nós vamos dizer que Afeganistão, Iraque, Irã e a Coreia do Norte são os nossos inimigos. Nós já decretamos que são nossos inimigos. Nós vamos procurá-los, nós vamos decapitá-los e nós vamos matá-los, se for possível. Quem? Os líderes dessas organizações criminosas. Se nós suspeitarmos que líderes dessas organizações criminosas estejam relacionados com os líderes desses países, ou são os próprios líderes, nós mataremos.
Nós não queremos saber, nós precisamos prender e matar porque nós precisamos acabar com o terrorismo. Então nós decretamos primeiramente o eixo do mal. Segundo ponto, nós vamos falar que no próprio 2001 ainda, prestem atenção, o atentado foi 11 de setembro. Outubro, novembro, dezembro, em 4 meses nós já formulamos um plano de ataque, nós já fomos até o Afeganistão e nós vamos atacar o mesmo. Porque lá que é o berço, o centro, o berço, entendam o berço, tá? O berço, o centro do terrorismo. Então nós vamos lá e nós vamos atacar o Afeganistão. E, ao mesmo tempo, nós decretamos a Segunda Guerra do Golfo em 2003 e a invasão ao Iraque. Nós vamos ainda estudar a Primeira Guerra do Golfo, daqui uns dias mais para frente, nós vamos entender o que foi a Primeira Guerra do Golfo, para depois, para vocês entenderem o surgimento do termo Segunda Guerra do Golfo. Mas, basicamente, a Guerra do Golfo, tá, aconteceu na região do Golfo Pérsico, onde nós tínhamos briga principalmente pela disputa do petróleo. O Kuwait estava envolvido no meio, que fica na região entre o Irã e o Iraque. Uma outra característica, tá, da própria doutrina Bush era uma questão já mais patriótica. Nós vamos defender o que é nosso. Tá? Então, se nós vamos defender o que é nosso, é patriótico. Então, se é patriótico, qual que nós vamos adotar aqui? Nós vamos falar assim, realização de procedimentos de espionagem. Nós vamos desenvolver ainda mais os nossos órgãos de espionagem, como, por exemplo, a CIA, que são órgãos de investigação. Outros órgãos estão envolvidos, estão relacionados no meio, mas principalmente para nós procurarmos e caçarmos quem está relacionado diretamente ou indiretamente com o terrorismo. Surgem também, nesse caso, a evolução dos serviços de vigilância eletrônica. A tecnologia agora, pessoal, ela vai dar um boom lá em cima. As pessoas agora, elas começam a querer fazer o quê? Tá? Elas começam a querer se proteger mais de possíveis ataques terroristas. A questão das próprias armas também, a facilidade do estadunidense ter acesso ao porte de armas se torna cada vez maior. E também a disseminação do medo junto à população. Ou seja, vamos espalhar o medo, vamos falar que nós temos que estar atentos a todo momento, porque em algum momento, em alguma situação, haverão novos ataques. Tá? Perdão. Então essas são algumas características, pessoal, da guerra ao terror, que foi a doutrina Bush. Então ele dividiu em duas, a lei patriótica e, lá do outro lado, uma guerra preventiva. Ele não queria saber se realmente era ou não. Primeiro a gente ataca, depois a gente descobre se não é. Se não for, a gente pede desculpa. Né? Mas não interessa se a gente dizima as pessoas, se a gente mata familiares, nós não queremos saber. Só que daí que foi um erro muito grande cometido por George Bush. Imaginem vocês, que não tem nada a ver com a situação, moram no Afeganistão e de repente sua família morre. Sobra só você porque supostamente os Estados Unidos estavam procurando terroristas e não achou. Como é que você vai crescendo em cima disso? Você já fica totalmente desestabilizado. Aí vem um pessoal e fala assim, nós temos que defender o que é nosso, porque nós vamos defender o que é nosso, porque essas pessoas vieram, nos mataram, disseram que era contra o terrorismo, nós não temos nada a ver. Desde enfraquecer os movimentos terroristas, os grupos terroristas, acabaram fortalecendo os terroristas. Se torna engraçado isso, né? É a lei da retaliação. Eu vou retaliando porque eu preciso acabar com isso. Então, basicamente, a doutrina Bush está relacionada a isso, certo? Aí agora eu venho para um outro fator, que são a resolução dos exercícios relacionados a isso. Mas antes, só para a gente fazer a relação final, antes que eu esqueça, eu acabo dizendo que tudo isso, pessoal, tá? Tudo isso é uma postura unilateral na política externa dos Estados Unidos. Ou seja, o que é isso? Os Estados Unidos vai tomar conta de tudo. Os Estados Unidos vai controlar tudo, vai se tornar ainda mais uma potência hegemônica mundial. Está vindo de um período de uma nova ordem mundial. Esse foi o estopim para ele falar o que o mundo tem que fazer agora. E o mundo, com medo, vai acabar obedecendo. Legal, né? Mas vamos lá. Vamos falar então um pouquinho sobre as atividades que eu separei e selecionei aqui para vocês. Ficar um pouquinho grande, né? Porque eu
Quero aparecer bem, mostrar que eu sou bonito. Vamos lá. No dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu à destruição do World Trade Center em New York City, que é o ataque ao Pentágono, em Washington, intensificando o medo em relação ao terrorismo. No dia 11 de março de 2004, novos atentados terroristas foram realizados, dessa vez em Madrid. Então eu tive novos atentados terroristas no ano de 2004 em Madrid, Espanha. A ameaça de ações terroristas que paira sobre os estados-nação, ou seja, os países, gera, entre outras, a seguinte consequência. Então, qual dessas alternativas corresponde a uma consequência realizada à questão de ações terroristas? Primeiro, o agravamento dos conflitos étnicos religiosos, ou seja, uma disputa entre um grupo religioso e outro, um grupo étnico ou outro. O fim do próprio Estado-nação e a bipolaridade. Ou seja, aqui está dizendo que nós estamos voltando. O que significa nós estarmos voltando? Ou seja, nós estamos falando da bipolaridade, nós estamos falando de uma guerra ideológica. Estão lembrados da definição? Ideológica. Sabemos que não é essa guerra ideológica. Então, nós suspendemos essa alternativa. Enfraquecimento dos nacionalismos de direita e esquerda. Pessoal, muito pelo contrário. Esses ataques terroristas, eles não vão enfraquecer, eles vão dar forças, eles vão fortalecer. Por isso, não. A incorporação dos movimentos sociais e políticos às Forças Armadas. Muito pelo contrário. Agora, os movimentos políticos, eles vão dizer o seguinte, nós não queremos saber de Força Armada, não, nós vamos lutar com as nossas próprias mãos, tá? Então, nós descartamos barro, cavalo e dado. Nos restou apenas o amor de agravamento dos conflitos étnicos e culturais. Ou seja, conflitos entre culturas e etnias diferentes. Outra questão, tá? Observe a charge abaixo. Estamos falando, a charge está mostrando aqui o atentado 11 de setembro, o calendário de 2001 e tal. Né? Assinale a alternativa que apresenta um fato da geopolítica mundial que pode ser associado à reação americana aos atentados do 11 de setembro. Então, dessas 4 alternativas, uma alternativa vai estar falando do que os Estados Unidos fez alguma situação após o 11 de setembro. Então, nós estamos falando especificamente do 11 de setembro. Então, preciso relacionar justamente a isso. Letra A. Formação da OTAN. Vamos parar aqui. A OTAN foi formada lá no período da Guerra Fria, lá atrás, anos de 1950. Já eliminamos automaticamente a questão A. B. Ocupação militar no Afeganistão e no Iraque e deposição dos governos desses países. Lembra que nós vimos lá a questão da doutrina Bush, que ele supostamente invade, que ele não quer saber se as pessoas estão certas ou erradas, se estão ligadas diretamente com alguém, ele quer simplesmente acabar com tudo. Supostamente a letra B está correta. Vamos deixar ali. Então, supostamente, eu já sei que a letra A não é, a letra B eu acho que eu considero como verdadeira. C. Envio de tropas para o norte da África e deposição de governos pró-Al-Qaeda, como governos da Líbia e do Egito. Não. Governos de fim de ditaduras, como aconteceu na Líbia e tudo mais, pessoal, isso vai ser bem depois, um fenômeno que nós chamamos de Primavera Árabe, lá nos anos de 2014. Tá? Uns 5, 6 anos atrás. Então, nós eliminamos a letra C. D. Intervenção nos programas nucleares dos países do Oriente Médio, como Irã, Cazaquistão e Iraque. Pessoal, não teve nada a ver com questões nucleares, principalmente no Irã. Isso vem sendo bem antes. Isso aconteceu bem antes, lá nos anos 80, 90, tá? Com o fim, com o surgimento de um novo Irã. O Irã se torna a ser um Irã mais tradicional e tudo mais. Por isso ficou a letra B de Bacate, que é a ocupação militar no Afeganistão e no Iraque e a deposição dos governos desses países. Tá bem, pessoal? São algumas questões aí só para a gente trabalhar um pouquinho, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos bem e uma boa semana.